Fala, fala, entusiasta do agro. Começa aqui mais um episódio do Rotação de Cultura, segunda temporada, um pouco mais especial, junto aqui com um grande amigo nosso que vem como co-host, Renato Serafim, que vai ser apresentado. Mas antes disso, queria também trazer para vocês que existe uma novidade, né, nesse episódio, na qual a gente vem com a parceria do Notícias Agrícolas, né, representando o nosso veículo de comunicação junto da Macfor, na qual eu sou sócio. Né, e eu queria primeiro aqui dar o papo para o Renato aqui, passar a palavra para o Renato. Prazer poder tê-lo aqui novamente com a gente, Renato. Prazer o meu, Diogo. Muito legal estar nessa temporada 2, né, do Rotação de Culturas aqui, da gente impulsionar o agro, né, sempre semeando e plantando, né, semeando conhecimento, colhendo resultados, é isso que nós queremos aqui. E eu estou muito entusiasmado com o programa de hoje, né, porque nós vamos expandir as fronteiras, né, nós não vamos falar só do agronegócio brasileiro, mas também nós vamos estar falando do agronegócio boliviano, né, e nós vamos trazer um empreendedor aqui que vai nos dar dicas, né, sobre o mercado da Bolívia, sobre as dificuldades, sobre as oportunidades. Eu acho que vai ser muito rico esse papo. Eu estou muito entusiasmado para a gente começar plantando já essa semente, né, na América do Sul e levando conhecimento, né, dos agricultores brasileiros, do agronegócio brasileiro para os outros países, também adquirindo conhecimento deles. Estou muito entusiasmado com essa jornada de hoje. Perfeito, eu também. Eu acho que eu te dou toda a honra para apresentar o Rafael aí, convidado mais que especial para a gente começar o episódio de hoje. Rafael Húngaro aí, se apresente para a gente também, dê sua palavra para a gente. Obrigado pela apresentação, Renato. Pega leve aí, viu? Ficou mais difícil agora, né? Não, mas é muito legal e... eu fiz questão, né, de trazer o Rafael. Falei com o Diogo, vamos trazer o Rafael, porque eu sou fã do Rafael, Diogo, porque é um empreendedor nato, né? Então nós vamos ouvir um pouco a história dele, engenheiro agrônomo como nós, né? E o que ele construiu e, sobretudo, sobre o que ele conseguiu empreender no Brasil e na Bolívia. Então vai ser um aprendizado muito legal de oportunidades e dificuldades que tem lá, que legal. Ele encontrou lá, né? Então vai ser legal. Rafael, muito obrigado por você estar aqui. Acho que é legal você, né, se apresentar, contar um pouco da sua história, né? E aí vamos seguindo esse plantio aqui que... Maravilha. Bom, meu nome é Rafael Húngaro. Na verdade, eu vou contar primeiro a experiência da Bolívia e depois Brasil, porque logo que eu formei, eu sou engenheiro agrônomo, formado em Bandeirantes, e logo que eu formei, eu fui para fazer um estágio na Bolívia, por intermédio de um amigo do meu pai, que já estava bem estabelecido lá, e não voltei mais. Então, fiquei encantado, assim, pelas oportunidades, embora depois eu vou entrar mais em detalhes das grandes diferenças de cultura e tudo mais, né? Mas eu fiquei muito entusiasmado com a deficiência na época em alguns setores do agro, que a minha vontade sempre foi fazer parte, ser consultor a princípio lá atrás, né? Então eu vi que tinha uma deficiência grande na parte de fertilidade, vi que tinha um montão de oportunidade e fiquei por lá. Meu pai ficou 6 meses quase sem falar comigo, porque, pô, o que você vai fazer na Bolívia, né? E ainda se falava bem menos do que se fala hoje da Bolívia. Então muita gente às vezes... dos países que a gente não conhece, a mídia em si, não só Bolívia, mas costuma às vezes passar mais as coisas ruins do que as boas, né? Exato. Não só a mídia, todo mundo em geral, a gente se apega às vezes nos problemas e não vê as coisas boas. E a Bolívia tem o problema da droga, né? É o segundo maior produtor de cocaína hoje do mundo, então tem esse título, esse infeliz título aí no mundo. É um país bem pobre, enfim. Então, quando eu fui para lá, era o que a gente imaginava que fosse. E tive um choque grande, positivo, de ver que era um país, a parte agrícola, de 1,5 milhão de hectares, que hoje, vamos falar em 1/3 do Paraguai, que tem potencial para ser do mesmo tamanho que o Paraguai ou até maior. Depois eu vou explicar um pouco mais sobre isso. E aí fiquei super encantado. Falei, meu, aqui que eu vou ficar, né? Aí depois meu pai, depois desses 6 meses que ele ficou bravo, foi lá conhecer e falou, poxa, ainda bem que você veio para cá. Você acertou. Então, basicamente, aí foi o começo da história. E o que te levou, Rafael, a fazer agronomia? Eu lembro muito, né, da sua empreendida também na Bahia, né? Sim, sim. E o que te levou a fazer agronomia, depois você ir para a Bahia? Acho que você foi um dos primeiros caras que digitalizou a agricultura de precisão no Brasil, né? Você até montou uma empresa lá. E o que te levou a fazer isso? Foi seu pai seu pai é agricultor? Quais foram as suas raízes para você estar no agronegócio? Eu nasci e fui criado numa região extremamente agrícola. Bandeirantes, Paraná, que é a minha cidade natal.
Claro que praticamente lá é mais cana, né? Ali em volta mesmo da cidade, mas no entorno de 100 quilômetros até Londrina, tem muita agricultura, soja, milho, grãos, né? Então eu nasci aí já, Pé Vermelho, nessa região totalmente agrícola. Meu pai é engenheiro agrônomo, meu pai nunca foi produtor rural, mas sempre trabalhou em multinacionais, né? Na carreira inteira dele. E eu pequenininho saía às vezes com ele, visitar cliente e tal. Meu sonho era ser engenheiro agrônomo. E foi isso que me entusiasmou desde o início. Nunca tive dúvida. Sempre, desde molequinho, eu vou fazer agronomia. Então, isso aí veio lá de trás, né? Foi bem bacana. Legal. E aí eu queria também já entrar nesse ponto também na parte de carreira. Você trouxe o que você foi para Bolívia e o Renato trouxe essa parte da Bahia. Sua carreira começou na Bolívia, depois veio para o Brasil, depois voltou? Começou na Bolívia. Comecei com agricultura de precisão. Primeiro eu fui para a Bolívia para trabalhar na revenda do amigo do meu pai. E aí eu fiquei 2 semanas lá e falei, cara, não é isso que eu quero. Eu não vou trabalhar para você, não. Mas você me ajuda? Ele falou, cara, te ajudo. O que você quer fazer? Eu falei, eu quero fazer... eu sempre gostei da parte de fertilidade do solo. Então, dessas 2 semanas que eu fiquei lá, eu vi que ninguém falava em fertilidade, ninguém falava em adubação, porque, em teoria, era um solo muito fértil, que não era preocupação. E eu falei, puta, será que é mesmo? Não tem nenhum trabalho. A última pessoa, o produtor, eu conversava com um produtor, qual foi a última vez que você tirou análise de solo lá? Faz uns 3, 4 anos. Eu falava, cara, isso pode estar muito diferente já, né? E aí eu me animei de procurar uma empresa na época no Brasil, porque eu não tinha só um computador para trabalhar lá, né? Nem carro, nada, não tinha estrutura nenhuma. Aí eu consegui uma franquia, como se fosse uma franquia, nem era na época, mas eu consegui uma empresa que tinha toda a parte da tecnologia, de mapeamento, de agricultura de precisão. Eu passava as trilhas pelo GPS das áreas para ele me passava o material todo pronto. Eu coletava a amostra de solo, me chegava a recomendação e eu fazia a parte operacional ali de calibrar a máquina e fazer a fertilização em taxa variável. O primeiro equipamento de taxa variável da Bolívia fui eu que levei para lá. Eu comprei lá foi até por contrabando, ó, pra você ver. Porque na época não tinha. E não tinha distribuidor, não tinha nada. Eu comprei um equipamento usado lá em São Gabriel do Oeste e levei aqueles... era AgLeader na época, né? Levei na mochila, demoramos 1 mês para conseguir instalar num distribuidor antigo, que um dos produtores que comprou a ideia de me ajudar no começo de fazer o trabalho. E aí foi assim, um divisor de águas lá, porque com o mapeamento que a gente fez já em 300 hectares, na primeira área que eu consegui, deu uns resultados bem favoráveis no quesito de necessidade de fazer um trabalho diferenciado. E até o produtor ficou surpreso. E a gente fez o trabalho certinho em taxa variável nesses 300 hectares, tudo com bandeira. Depois que a gente conseguiu instalar o equipamento taxa variável, as primeiras aplicações a gente marcava com GPS, com bandeira, igual fazia no Rio Grande do Sul há 30 anos atrás. A gente fez isso lá. E o cara que eu comprava a franquia na época me ensinou como fazer, porque ele tinha começado bem no começo da agricultura de precisão, bem antes de mim. E aí deu muito resultado. Em produtividade, né? Tinha áreas que tinha recomendação de calcário. Todo mundo falava, mas como assim? Aqui não precisa calcário. Eu falei, cara, mas saiu aqui na análise, como assim? Claro que era 10% da área, mas já tinha uma necessidade. Então, esse produtor, eu tive a grande sorte de conhecer ele, que se chama Ener Flumigna, um cara de Londrina, um brasileiro. Ele falou, cara, a sua ideia é muito boa. Não sei se vai funcionar aqui, mas eu me comprometo a fazer uma área pequena. Ele plantava, na época, quase 4.000 hectares. De soja? De soja. Só fechei os 300 hectares com ele no primeiro ano. Não fechei mais com ninguém. E ele falou, só que se der certo eu vou te ajudar. E depois eu fui descobrir que graças a Deus, eu tava com o cara certo. Porque é um cara muito sério, bem influente, um cara referência na parte técnica, né? Já na época, ele já estava mais de 10 anos na Bolívia, plantando lá. E aí deu resultado nos 300 hectares. Eu fiquei nos 8 meses praticamente morando na fazenda, porque eu não tinha mais o que fazer. Os solos da Bolívia, comparando com os solos do Brasil, são similares? São muito diferentes? Então, a Bolívia hoje são 4 regiões. As regiões antigas, que é o que o pessoal já escutou alguma coisa no passado, são solos mais férteis. De Santa Cruz de la Sierra, que é a capital agrícola, vamos dizer assim,
Para o norte da Bolívia, nós temos praticamente metade. Se nós temos lá 1.200.000 hectares de soja hoje, 40% fica para o norte e 60% para o leste, que é indo para o Brasil, sentido Corumbá. Então, pela formação de solo dessas áreas, são solos que têm muito silt, é muito plano, extremamente plano, por isso que tem problema com inundação. E a produtividade ela não é tão alta. O teto produtivo é muito ruim. O pessoal faz até um bom trabalho, falta muita coisa, mas eu não culpo só a parte técnica, porque tem alguns produtores que investem, fazem, e esse silt e essa má infiltração da água no solo, não tem o que fazer. Dá uma chuva de 20, 30 milímetros, enche de água, fica cheio de poça, a soja morre, e colhe menos por causa disso, porque não tem planta, entendeu? Então, quando não chove muito, produz muito bem, porque o solo é extremamente fértil. Então, tem essa discrepância, mas a média de produtividade é 50 sacas por hectare. É ridículo, né? E não é porque não é investido. Hoje, a máquina agrícola chega primeiro lá do que no Brasil, pra vocês terem uma ideia. Então, tem muita tecnologia. Só que tem essa limitante nessas duas regiões. Norte, que faz safra e safrinha de soja, até hoje, né? Porque tem mais umidade, o lençol freático é superficial, então tem umidade o ano todo. Aí tem os canais para evacuar água, é outro tipo de manejo, completamente diferente, né? Então o norte faz safra e safrinha de soja de inverno, que é em junho, e a soja de verão, que é praticamente em novembro ali, e o leste, que é indo para o Brasil, que faz só inverno, só verão, desculpa, porque é bem mais seco. Não tem a mesma umidade do norte. Então são essas duas regiões que são bem mais antigas da Bolívia. Depois apareceu uma outra região, que foi o Beni. Muita gente já ouviu falar. O Beni é fronteira com Rondônia, lá em cima. Só que ainda a logística é muito ruim e o país ainda, a política, infelizmente, não está preparada para aproveitar essa riqueza que eles têm lá. Porque tem muitos milhões de hectares ali para fazer agricultura. É uma região de 200 metros de altitude, não é uma região tão alta, mas a soja lá produz muito bem, já tem vários grupos lá de investimento. E é cerrado ou é vegetação? Lá é mais cerrado, a vegetação é bem mais baixa. Só que não tem como escoar por Rondônia. Não tem porto, não tem caminho, não tem estrada. Só que está do lado. Tem um projeto que o governo fala há muito tempo que vai ser desenvolvido, mas ainda está no papel. Eu falo assim, para o cara que tem grana e quer investir na agricultura, comprar terra barata e ganhar bastante dinheiro, fica de olho nessa região. Talvez não seja a hora de entrar, porque vem muitos anos sendo uma promessa. Então, eu não vou aqui assumir esse risco e falar, cara, compra terra lá. Tanto é que eu não comprei. Mas quando tiver essa logística, que pode ser que não demore, vai ser um divisor de águas ali para a Bolívia. Porque vai sair direto lá em cima. Que legal. Direto lá em cima. Eu acho que a gente conversando aqui muito sobre desenvolvimento, né? Quando você fala assim, você trouxe o Fatal, lá não tinha chegado o que a gente fazia 30 anos atrás no Rio Grande do Sul. Eu acho que nesses pontos a gente consegue fazer ter uma percepção um pouco diferente do produtor brasileiro do produtor boliviano, até mesmo na parte de tecnificação, né? Faz aqui agricultura de precisão, não faz, maquinário, etc. Hoje já parece estar mais evoluído. Mas quando a gente faz uma análise do produtor boliviano, mais atentado assim, a olhar a tecnologia, aplicar novas tecnologias, estar mais aberto a novas tendências, como que você faz essa análise, que se a gente puder fazer uma comparação com o produtor brasileiro, como que você vê esse produtor boliviano? Primeiro, não vou responder 100% da sua pergunta primeiro, que eu acho válido. A Bolívia, ela está atrasada em relação ao Brasil em torno de 50 anos na média. Aí nós estamos falando em tudo, um contexto geral. Então é bastante... 50 anos? 50 anos. É o que diz os estudos, né? O Paraguai está 20 anos atrasado com relação ao Brasil e a Bolívia 50. Só que assim, não é uma regra, lógico, porque os produtores vão falar desse 1.200.000 hectares de grãos, praticamente 30% está na mão de grandes produtores, que desses 30%, 80% são brasileiros e são bem tecnificados. Então, assim,
Por quê? Porque veio do Brasil com uma cultura diferente. Isso é ótimo para o país também, que é uma troca de cultura. Então é difícil responder, porque assim, Perfeito. num contexto geral, a gente, na Bolívia, está mais atrasado. Mas tem uma parcela de produtores ali, aí já falando do perfil do produtor, que está muito mais avançado que muitas regiões do Brasil, inclusive. Né? Por causa da facilidade de importação de máquinas. Facilidade de importação. Insumos chega primeiro. A cultura de buscar o diferente e a facilidade do país, desde um pouco menos de imposto e facilidade de importação. E aí, nesse fato, porque você trouxe que 30% são grandes produtores e 70% deve estar pulverizado em menores produtores. Comparado com o Brasil, né? A gente tem uma região sul, que são menores produtores, centro-oeste e norte no Brasil, maiores produtores. Quando a gente pega essa base de pequenos produtores versus pequenos produtores, aí você consegue ver uma diferença? Aí é grande. Aí é grande, né? É grande. Quando você pega o produtor boliviano de módulos rurais pequenos, aí é muito grande. Aí eles têm muito mais limitação. E o acesso acho que até o acesso eu queria entender um pouco mais sobre acesso à informação, né? Porque o ponto dele não ser tecnificado é porque a informação não chega, por não ser uma prioridade, às vezes, uma comunicação de um governo, ou por não ter o estudo para procurar informação. Por que você hoje vê essa limitação e deficiência do pequeno? São duas coisas. O governo, que tem muito menos incentivo, que também não tem capacidade financeira para isso, e a cultura também, desse produtor pequeno boliviano. A capacidade dele de abrir a mente para buscar novidade. Não é por falta de informação que não chega, mas ela está na Bolívia. Nós temos uma parcela pequena de grandes produtores que tem a informação, né? Só que a cultura desse produtor, ele não procura, ou não sabe que existe, ou não chega para ele. E pelo governo, pior ainda, né? Não tem... É muito falho a Bolívia hoje na parte de instituição do governo, igual nós temos a Embrapa no Brasil, tá muito distante lá disso. O que tem hoje lá de mais avançado é o pessoal de fora que trouxe. E nesse ponto, né, que o Diogo explorou aqui, se você falou que tem muitos brasileiros, e nós, né, até pelo medo da Bolívia, né? Você falou, exportador de cocaína, um regime mais fechado. Como que é a segurança jurídica? Como o brasileiro foi para lá tanto tempo que nem você e ficou sem ter problemas? Como que é essa relação dos brasileiros com os bolivianos, com o governo, com os próprios... Nessa troca de informação, né? Porque o brasileiro deve ser, como fala, ele deve ser admirado, né? Porque você disse que tem quem usa a tecnologia, na maioria deles, são os agricultores brasileiros, né? O que mais me cativou quando eu cheguei lá foi a receptividade, que eu senti que é um pouco diferente do Paraguai. Não estou dizendo que o Paraguai é ruim, muito pelo contrário. Mas, assim, o paraguaio, ele é mais caliente, é mais resistente, é mais competidor, vamos dizer assim. O boliviano, ele é muito submisso, no bom sentido. Então, ele vê o brasileiro, nunca vê o brasileiro e nunca viu como um concorrente. Então, quando cheguei lá e todos os outros que foram, mesmo no passado, se sentiram muito acolhidos, porque eles realmente vê a gente como uma referência. Então, isso foi bem legal. Foi assim, para eu que cheguei lá e tive experiências no Paraguai também, e você vai para um outro país, você fica com medo, né? Então, essa parte pessoal, 1000%. A gente é super bem acolhido e é muito respeitado. É uma referência para eles, né? Eles querem estar perto porque acham que vão aprender com a gente. Isso é legal. E a parte jurídica, é igual eu falei, meu pai não queria que eu fosse para lá, porque Bolívia é um país de extrema esquerda e a oposição tá toda presa. E nós falamos, o que eu vou fazer lá, né? Só que é muito diferente o que se fala e o que você vê. Não 100%, mas, por exemplo, todo mundo que teve terra na Bolívia, que comprou terra com documento, nunca ninguém teve problema. E se você comparar com o Brasil, quem comprou terra no Brasil sem documento, ou com documento enrolado, teve problema também. Eu acho que essas áreas que foram invadidas, ou que são invadidas e que tem problema, não estou dizendo que a terra não deveria ter esse problema, mas eu acho que o cara acaba tendo esse problema de invasão ou problema com o governo, porque a terra, por algum motivo, tem alguma vaza ali, né? E a mesma coisa na Bolívia.
quando eu questionava isso para os produtores, tá? A Mônica Marchetti lá, tá mais de 30 anos e tal, eles dão risada. Eles falam, meu, é só pagar um pouquinho mais caro e comprar terra com documento. Terra minha com documento nunca ninguém invadiu. Então, isso é mais um... Como é que eu posso falar assim? Que é o que se fala, mas não é o que acontece. Quem teve problema na Bolívia com terra, que não foram muitos também, eu acho que em proporções foi menor que no Brasil, foram terras que não tinham documento, que tinha problema com documentação, né? Que era reserva ou alguma coisa desse sentido, que o cara entra, desmata e depois vai tentando ajeitar para ver se sai mais barato para ele, né? Que é um risco que o pessoal até aceita assumir. Mas quem comprou terra com documento nunca teve problema. Pela legislação, você pode ter 5 mil hectares por CPF. 5 mil hectares por CPF. Por CPF. Então, pode ser tanto estrangeiro como boliviano. A lei não distingue. Isso é legal. Então, se eu for lá, eu posso comprar 5 mil hectares. Se for documentado, garanto que ninguém vai ter problema. Pelo menos eu nunca vi. No Brasil, o estrangeiro não pode comprar terra. Não. Até hoje, não. Pode ser que mude isso. Eles tem algumas coisas meio que mudando, né? Exato. Né? Já tem algumas terras raras que estão começando a ser adquiridas, né? Para estrangeiro comprar terra aqui, ele precisa ter um sócio brasileiro. Alguma coisa assim. Tem algumas coisas assim, um representante. E lá, por CPF, é 5 mil hectares 5 mil por hectares. CPF. Pode ser estrangeiro, não tem problema nenhum. E lá, é só fazer um entendimento, o pequeno produtor é considerado até quantos hectares na Bolívia? O módulo rural lá, acho que é 50 hectares, eu não sei exatamente. Mais ou menos 50 hectares. Não sei te responder. Boa. E aí, nessa jornada sua de Bolívia, de conhecer, de levar e implementar outros assuntos que a gente estava conversando, acabou entrando muito na parte de terra, essa continuação sua ali dessa trajetória, né? Porque eu queria também conversar um pouco sobre essa parte, né? Porque empreender, a gente estava até conversando antes aqui, às vezes a gente quer ser empreendedor, depois a gente começa a colocar algumas coisas na balança que a gente não sabe mais se a gente quer ser empreendedor. A gente às vezes entra na discussão. Mas entender, esse crescimento, seu olhar, você começou, implementou com o rapaz certo lá, que deu resultado na primeira safra, e aí depois disso eu queria evoluir um pouco mais para essa parte, porque acho que nesse começo você nem sabia que você estava empreendendo, né? Não. Você estava fazendo um teste ali, você não estava entendendo que você era empreendedor. E que momento que foi virando essa chave, sabe? De você começar a fazer um projeto e entender, tem um negócio aqui, quais são as dificuldades que eu tô tendo, como que eu vou resolver esses problemas ao longo dessa sua jornada empreendedora. Na verdade, como a maioria do latino-americano, nunca fui preparado para empreender. Acho que cada um tem um tipo de perfil, né? E aí, você tem o perfil de empreendedor, mas não foi preparado para empreender. Sofre pra caramba. Por isso que a gente discutiu, brincou no começo. Eu sou empreendedor, mas não gostaria, não. Tem no Instagram lá um meme do Bruno Marrone rindo, né? E embaixo tá escrito assim, para quem acha que ter o próprio negócio, eu vou estar tranquilo e viajando o tempo todo. Ele dá risada, porque não é bem assim, né? Que eu vou estar com dinheiro e vou estar sempre viajando, eu vou ter liberdade, é o contrário. Mas para mim foi natural, assim, eu comecei com uma consultoria, 300 hectares, e pulei para 7 mil no segundo ano já. Eu vendia $20 por hectare, então faturei $140 mil, né? Nunca tinha visto tanto dinheiro na minha vida. E aí já montei um escritório, contratei um ajudante, comprei um carro, que eu não tinha carro ainda para trabalhar, porque eu fiquei na fazenda, né? E aí, não sei, foi acontecendo. A dificuldade que eu disse no começo que eu passei foi pela gestão administrativa. Eu acho que é o grande problema do latino-americano, das nossas escolas, das universidades, da nossa cultura, é não ter nada sobre educação financeira. Exato. Se não vier da família, o que é difícil também, né? O cara aprende na marra e perde um montão de dinheiro e às vezes não consegue, desenvolver porque não teve essa base, né? Eu tive até uma base legal, meu pai e minha mãe sempre me educaram bem, a parte financeira, sempre me controlavam, tudo. Mas o empreender, até vi um dado uma vez que acho que mais de 70%, 80%, não sei exatamente, mas 70%, 80% das empresas quebram com 5 anos, porque o empreendedor não vira chave para o empresário. Exato. Mas por que ele não vira chave? Ele não sabe. Ele nunca estudou para isso, né? Então, por exemplo, eu peguei $140 mil na minha mão. Não era meu aquele dinheiro. Qual que era a minha margem? Eu não sabia. Eu não tinha um fluxo de caixa. Entendeu? Então, também tinha 23 anos. Mas mesmo assim,
Hoje eu vejo que tem caras de 23, 25 anos que são executivos. Foram preparados, estão assumindo empresas da família com 25 anos de idade. Então, isso eu falo por mim, né? Então, eu tive muita dificuldade nisso, né? Ainda bem que o meu negócio tinha margem boa, que era serviço, então fui aprendendo com o erro e não quebrei no meio do caminho. Mas a chance era muito grande de ter... Eu conheço pessoas, amigos meus, que pegaram o mesmo negócio na época e quebraram. Negócio com margem boa, você pode fazer muita besteira, né? Aceita desaforo, Teve né? amigo Aceita meu de desaforo. agricultura de precisão que faturava $1 milhão por ano com serviço. Pô, tenho certeza, hoje eu sei que sobraria para ele 200, 300 conto, brincando. É dinheiro pra caramba. E o cara se enrolou. Por quê? Porque de boa fé, não é gente ruim, não. É porque não tinha noção dessa gestão administrativa, né? Ainda bem que eu consegui sobreviver nesse período, porque a margem do meu negócio me deu essa segurança, não porque eu fui muito bom. E aí fui buscando conhecimento, né? Durante esse período. E aí você me perguntou, depois da agricultura de precisão, a gente começou a ter uma certa credibilidade com um produtor aqui, produtor ali. Começava a levar informações para eles de fertilidade que eles achavam que nem existia, que é o que a gente falou no começo. Então, o pessoal foi confiando mais e falava, por que você não traz o inoculante para mim também? Por que você não me traz o fertilizante que você está me recomendando usar? E aí, naturalmente, eu montei a Agrohúngaro, na época que era uma revenda de especialidade, né? Que você conheceu. E a gente chegou a vender quase $5 milhões só com especialidade. E é muito, né? Se for pensar pelo tamanho do mercado, a AgroPartners com 100 milhões de faturamento não vendia isso de especialidade, né? Nem eu sabia que a gente era tão competente nessa área. E é o modelo de negócio, né, Rafael, que eu sempre defendo aqui, né? Que esse modelo de uma revenda ou um distribuidor focado em especialidade. Você conseguiu fazer isso, né? Sim. Eu fiz o caminho inverso que o pessoal procura hoje. O que o pessoal está fazendo agora, você começou disso. E foi meio naturalmente, porque eu sempre gostei também da parte mais técnica. Acho que é questão de escolha, não tem melhor ou pior, né? E aí, com essa credibilidade, acabei me tornando uma revenda, vamos dizer assim, um distribuidor, né? De especialidade. E a gente ficou 10 anos praticamente no mercado. Eu cheguei nos últimos anos, agora eu tinha 30% de serviço e 70% de produtos, né? É fantástico. Hoje eu vejo que as revendas grandes, pelas margens do químico, que já não são os mesmos e é natural, o cara é obrigado a ter 10, 15% de especialidade, senão ele não vai sobreviver. É o que eu penso, né? Que é o que eu acho que muita gente tá investindo. E nessa de empreendedor que o Diogo tocou, quais são as facilidades ou dificuldades que você tem para montar um negócio na Bolívia? Que nem você montou uma empresa de biológico na Bolívia em tempo recorde. Se você fosse montar essa mesma empresa de biológico no Brasil, qual seria o tempo? Qual seria as facilidades e dificuldades comparando ser empreendedor aqui no Brasil e sendo empreendedor na Bolívia? É um item só, eu acho. Na minha opinião, é a rapidez. Na parte burocrática. Parte de papelada. Hoje a gente tem uma indústria lá de biológico e eu montei uma indústria no Brasil de fertilizante adjuvante, né, que é a GH. Demorei 3 anos para colocar a fábrica em produção. Só que assim, fazem 3 anos que eu tenho todas as pessoas contratadas porque o governo me exige que eu tenha tudo pronto. Cara, eu fico pensando, se fosse um negócio só, um sonho meu, e eu tivesse que pegar um dinheiro emprestado que seja, ou a única reserva que eu teria para fazer, eu não faria. Porque eu preciso que o troço esteja liberado para eu faturar e pagar minhas contas, mas eu não sei se vai demorar 1 ano, 2 ou 3. A gente demorou demais com a última liberação, que era do mapa, que é o mais burocrático. Só que a gente precisava estar pronto já lá atrás, para ter as vistorias de bombeiro e tudo mais, né? Aí, é surreal. É surreal. É bem difícil. É assim, por isso que hoje quem se arrisca, o cara tem que ter grana para aguentar. Porque pode ser que em 1 ano e meio, 2 anos ele comece a fabricar, mas pode ser que demore 4, 5. E na Bolívia você montou a biodefensa em quanto tempo? Não é também tão fácil, mas é bem mais fácil que aqui. É mais rápido, né? A liberação de papelada em menos de 1 ano. Menos de 1 ano. Menos de 1 ano. A maior dificuldade aí já vem a parte técnica. Que empresa de fertilizante adjuvante é muito mais fácil para você fabricar, né?
O biológico, até você ter uma indústria sem contaminação, teve empresas no Brasil que demoraram 3 anos depois de pronta. Até vendeu. Pôs um fundo para dentro porque falou, não aguento mais manter a fábrica e não consigo fabricar. Mas aí não é por liberação, é por contaminante, né? O último contaminante que a gente achou na fábrica nossa na Bolívia, na Biodefense, foi uma mola de ferro dentro de uma válvula. Nossa. Então, assim, cada semana você vai achando um ponto contaminante na fábrica e ela só vai estar pronta para fabricar depois que você achar o último. E você não sabe quando. Então, o biológico é bem mais complicado. Então, são 2 coisas, né? A parte burocrática no Brasil é bem mais demorado. Agora, como são negócios diferentes, a Biodefense lá, a gente fundou antes da GH Parts. A GH Parts já estava trabalhando e lá estava empacada ainda, por causa de contaminação. Mas é o processo natural. Legal. Pelos consultores que nos visitaram, a gente levou o pessoal daqui do Brasil, nós levamos uma empresa de consultoria americana. Eles falaram que a gente conseguiu em tempo recorde, porque a gente ficou praticamente 6 meses depois da fábrica pronta, que também teve todo o processo de instalação e tudo mais, que é demorado. 6 meses, eles falaram, quando eu ia reclamar, eles falavam, cara, agradece. Tá ótimo 6 meses. E hoje a parte sua de bioinsumos que tem lá na Bolívia, você também traz para o Brasil ou não? Não, por enquanto não. A fábrica está no primeiro ano de produção mesmo, né? Então, a gente está atendendo somente a AgroPartners, que é a empresa do Siegfried, que é um alemão, que está lá faz muito tempo, que era um projeto dele também. Depois eu acabei ficando sozinho na Biodefense, mas ele é o nosso distribuidor exclusivo lá, né? Agora, com o nosso projeto Brasil, de fertilizante adjuvante, a gente quer trazer, a gente já está em registro, tudo para trazer o produto de lá para cá, importando. Não, e até legal essa pergunta do Diogo, Rafael. Dá uma contextualizada nas empresas que você tem hoje, né? Que eu te falo assim, eu admiro você muito como empreendedor pela sua capacidade de ter vários negócios, mas com foco só, né? Eu sempre falo, eu tô começando a empreender agora, né? Eu sempre fui assalariado e tô vivendo as dores do empreendedorismo e eu aprendo muito com vocês dois essas dores, né? Então, dá uma contextualizada nos negócios que você tem hoje, o que você está pensando dos seus negócios. Dessa revenda que eu tinha, eu acabei vendendo ela. Na verdade, a gente Agro-húngaro você vendeu. o agro-húngaro, pro AgroParts assumiu a parte de especialidade, né? Então, eu não tenho mais a revenda. Hoje eu tenho, Rafael, né? A Biodefense, que é uma indústria na Bolívia, focada ainda na Bolívia, com um projeto de expansão para o Brasil. A GH Partners, que é uma empresa aqui do Brasil para fertilizante adjuvante, que vende para a Bolívia, já está consolidado e agora, 2025, a gente vai começar a sediar o mercado brasileiro. Tem uma fazendinha lá que eu comprei na Bolívia, comecei a falar de outras coisas, esqueci quando eu falei das áreas da Bolívia, que eram 4 áreas, faltou essa área onde eu tenho a fazenda lá, que é... Desculpa eu ter esquecido, eu entrei em outro assunto e não terminei. Tem os 2, né? O norte da Bolívia, o norte de Santa Cruz, o leste de Santa Cruz, a divisa com Rondônia, e tem uma região que é próxima ao Mato Grosso. Aquela região de Cáceres ali, que ali tá abrindo muita terra. E ali é mato pesado. É diferente. Você gasta mais para abrir do que para comprar a terra. E aí eu tenho uma fazendinha lá de 650 hectares, né? E um laboratório de solo com a minha irmã, que é química, ela é minha sócia, olha só. lá em Formosa, perto de Brasília. Em Formosa. O marido dela tem um pool de compra lá, já está bem estabelecido, é agrônomo. E aí, para tê-la no negócio, nós montamos lá. Que também a logística é muito boa para mandar análise para lá, né? Vai tudo de avião para Brasília. Perfeito. E tem uma pessoa que vai buscar e funciona bem. Então são esses... E as amostras de solo da Bolívia vão para o Brasil? Da Bolívia vão para lá. E pode? Pode. Tem um processo, né, que você tem que... não é bem uma quarentena, mas é porque eles não têm a estrutura da quarentena, né? Mas você vai, mostra na fronteira que é análise de solo, não tem problema nenhum. E aí, deixa eu te fazer uma pergunta. E aí, nessa evolução, se você olhando, né? Acho que a gente falou bastante sobre o passado, o presente. Quando a gente começa, você olha o horizonte futuro, principalmente quando a gente está tratando de Bolívia. Como que você vê essa evolução? Você fala assim, está 50 anos atrás do Brasil, mas muitas vezes
consegue andar 50 anos em 10, né? Porque você já tem vizinhos que já estão muito acelerados. Então, às vezes, você simplesmente virar a chave, você não precisa criar nada novo para você chegar numa nova estrutura, num novo patamar. Você olhando para a Bolívia, assim, você vê uma evolução constante, crescente, mais rápido do que no Brasil ou não? Não, hoje não. A Bolívia tem um problema político muito grande hoje, que não era no passado, quando a gente foi para lá. Olha só. Não. A Bolívia está passando pelo mesmo problema que passou a Argentina. Está com a balança comercial totalmente negativa e não só por isso o governo está gastando tudo. O que tem e o que não tem. Então está faltando dólar na Bolívia hoje. Que lá a gente sempre trabalhou com duas moedas, né? O boliviano e o dólar. Então a Bolívia hoje vai passar por... Já está passando e vai passar por momentos difíceis de problema cambial. Igual passou a Argentina. Então, por que eu comprei a outra parte da Biodefense? Porque eu já tô lá e arrisquei a investir na Bolívia nesse momento onde muita gente quer ir embora, né? Mas depende muito do ponto de vista. O meu ponto de vista a Bolívia vai ter muita dificuldade, já está tendo muita dificuldade de importar qualquer coisa. Não tem dólar. Então vai faltar químico. Existem algumas empresas que estão muito bem estabelecidas e que têm dinheiro lá fora para passar por esse período. Pouquíssimas. As outras todas vão quebrar, no meu ponto de vista. Por quê? Hoje, para eu comprar um produto em dólar, por exemplo, a GH Partners tem um adjuvante a $15 para vender para a AgroPartners. A AgroPartners, para me mandar $15, para ela custa 25. Nossa. Caríssimo. E ela não consegue repassar isso para o agricultor. Consegue. Ela consegue repassar para o produtor, ela vai ter que repassar para o produtor. E o produtor tem a vantagem porque aí esse dólar que vai sair no grão, que o grão vai para fora, compensa esse valor. Então a soja, em vez de estar $350, vai custar 550. Então, né? O problema é que as casas comerciais não vão ter o dólar para comprar o produto. Quem não está bem estabelecido vai faltar moeda. E não se preparou para isso, o ZIG, a AgroPart se preparou muito para isso já há muito tempo, né? Agora, muitas empresas não se prepararam. Então, assim, a Biodefense é uma empresa que o custo dela é em boliviano. Eu não tenho que importar nada, ou muito pouco de fora. Então, existe um mar de oportunidade hoje para a Biodefense dentro da Bolívia. E o mercado de biológicos está crescendo lá como devagar, está crescendo aqui? Devagar. Não está na mesma velocidade que aqui no Brasil? Não, está mais devagar. Está crescendo, tem muita empresa entrando lá, que são conhecidas aqui no Brasil. Cada ano eu vejo 2, 3 diferentes, né? Mas ainda está devagar. Acho que aqui no Brasil também, né, deu uma esfriada, pelo que eu ouço falar. Acho que é um processo, né? É uma tendência, não tem volta. Talvez não vai ser tão rápido como a gente esperava. Mas, no meu ponto de vista, com esse problema da Bolívia, a Biodefense tem um mar de oportunidade, mas eu não posso pensar em arrancar esse dinheiro de lá nos próximos 5 anos. Mas você trouxe um ponto interessante, que um dos crescimentos de biológicos no Brasil foi principalmente devido à crise de fertilizantes, que o fertilizante cresceu muito, aí o agricultor brasileiro começou a colocar por necessidade micro-organismos no solo para substituir, né? Então, isso pode ser uma vantagem para a Biodefense. Exatamente. Porque a gente já tem vários testes de produto lá que, por exemplo, o BT lá controla lagarta praticamente igual uma aplicação de inseticida. Talvez por o preço ser muito similar, o cara ainda opta pelo químico. Mas agora ele não vai ter o químico, ou o químico vai estar mais caro. Muito caro, é. Então ele vai por necessidade também. E vai ver que funciona, depois é caminho sem volta, né? Então eu apostei, eu comprei a outra metade do alemão lá, me endividei de novo por completo. Empreendedor é isso, né? Mas apostei... Um homem sem dívida, não é? Não tenho... Mas estou apostando nisso, porque na crise é que tem as oportunidades. Agora, é saber que o próprio Zig já lá me deu alguns conselhos, falou, ó, se você não pensa em tirar esse dinheiro que você vai ganhar aqui, você não vai precisar logo desse dinheiro, é um puta negócio. Porque isso vai passar como tudo passa. E vai crescer, né? Mas pode ser 1 ano, como pode ser 5. A gente não sabe. A Argentina demorou 8 anos para passar esse período de problema com a moeda, né? Cambial.
Então, isso é muito novo. Muita gente não sabe. A Bolívia está passando por esse momento agora e está bem complicado. E quanto custa a terra lá, o custo de produzir é igual aqui? Tem o mesmo problema de praga, doença? O mesmo problema. Às vezes lá nas regiões que faz safra e safrinha de soja... Também faz safra e safrinha. Tem mais problema, logicamente, né? Porque não se tinha respeitado muito o vazio e tal. Tem mais Mas lá é incidência. safra e safrinha de soja. De soja. Inverno e verão. Igual tinha no Paraguai. O Paraguai também, né? Não sei se tem ainda, mas o Paraguai plantava soja de inverno e soja de verão. E o custo é relativamente parecido, talvez um pouquinho mais barato, né? Preço de terra. Existem essas regiões antigas que já custaram mais caro. Porque era a única área agrícola que o pessoal conhecia da Bolívia. Que se falava de 2, 3 anos para trás, né? Nos últimos 30 anos, não tinha essas áreas novas que eu te falei da divisa com Rondônia e essa do Mato Grosso. Eles, na verdade, eu acho que eles foram para o lugar errado no começo, né? Porque tinha regiões de maiores potenciais produtivos, mas ninguém sabia também. Então, nessas regiões já chegou a custar 5, 6 mil dólares o hectare. Hoje, vale bem menos. Por quê? Porque no Beni, que é essa região promissora para daqui 10 anos, talvez. Eu penso em 10 anos para essa região. Se eu tivesse um dinheiro sobrando, eu compraria uns 10 mil hectares e deixaria lá. Se eu tivesse hoje essa capacidade financeira, né? Nessa região você vai pagar 500 dólares o hectare. 500 dólares o hectare. E vai gastar mais pouca coisa para abrir, porque é matinho baixo, cerrado e tal. A região já existente, que chegou a custar 5, 6 mil dólares, hoje você compra por 2, 3, né? E ainda consegue negociar boas formas de pagamento. E a região onde eu comprei terra, que daí eu sou suspeito de falar, mas eu pesquisei muito para isso, que é essa região que margeia o Mato Grosso ali, vai desde da linha de Rondonópolis até lá em cima, divisa com Rondônia lá também, mas mais para a direita, né? Aí nós estamos falando de 500 a 1.000 dólares o hectare mato, só que você gasta 1.300 para abrir. E lá não tem área pronta para comprar. Porque como é uma região nova, não tem área pronta. Quem está abrindo não vai vender. Não vai vender agora. Não compensa. O cara vai plantar, o custo é tão baixo que hoje uma lavoura bem tocada de soja nessa região, você tira 1.000 dólares por hectare de rentabilidade. Você paga em 2 anos. Isso eu não estou colocando maquinário, né? Sim. Mas a nossa fazenda lá, em 3 anos eu paguei. Você pagou com ela. maquinário. É coisa absurda. Não existe, né? No Brasil hoje acho que é 40 anos. 40 anos, para você pagar em média, né? Caramba. Então, assim, e compra terra com documento, não vai ter problema. Tem muita gente rodando essa região agora. Os chineses estão asfaltando toda ela. Passou... Eu cheguei a ter 3 fazendas. Eu comprei essa de 650 hectares, que essa eu não vendo, que é um filezinho numa região mais alta, produz bem pra caramba. E eu comprei outras 2 aonde estava asfaltando, mas o asfalto não tinha chego ainda. Cara, não deu 6 meses, o asfalto passou no meio das 2. Aí já vendi também, porque valorizou um pouquinho e a gente com caixa curto, se eu pudesse esperar, esperava. Mas foi um bom negócio, vendi. Então tá acontecendo bastante negócio hoje nessa região. Essa é a região hoje que alguém, se tivesse interesse, deveria ir conhecer. É assim, melhor região para ir comprar terra na Bolívia hoje. Olha aí, Diogo, dando dicas de investimento, nossa rotação de cultura. Já dá muito trabalho, a agência já dá muito trabalho. Com 2 a 2.500 dólares por hectare, você tem uma área pronta para agricultura. Só que essa região faz uma safra só. Uma safra só. Você planta soja e depois cobertura. Não igual tem, Bahia, mais ou menos. Não tem chuva para 2 safras. Mas é possível fazer uma integração com gado, por exemplo. Gado, muita gente fazendo. Ah, que legal. Totalmente possível. Essa região, ela era pecuária. As únicas fazendas que tinham abertas, que já tinham uns 200 mil hectares aí abertos. Fazenda antiga, mas de pecuária. E aí, algum doido foi para lá e plantou soja, colheu. A gente está colhendo 80 sacas de soja por hectare há 4 anos, de média. 40? Quantas sacas? 80 sacas por hectare de média. Mas 2 safras? Anos, uma safra só. Uma safra só? Caramba, hein? Um custo de 33. Custo de 33. É um pouco mais baixo que o Brasil o custo. Terra própria. É absurdo. Caramba. Realmente é muito bom. Legal.
Rafael, pensando assim no futuro, né? Você como empreendedor aqui, empreendedor ainda lá na Bolívia também, e começando um novo negócio aqui no Brasil com a GH Partner, assim, o que que te dá esperança, né, de continuar empreendendo ainda, mas o que que tá te tirando o sono, né? O que que você tá preocupado sobre o que nós estamos passando tanto aqui no Brasil como na Bolívia, assim? Na verdade, preocupação a gente sempre tem, mas o perfil predomina, não tem jeito. Por mais que hoje, por exemplo, se eu for conversar com uma pessoa mais conservadora, que tenha outro perfil, ela vai falar, você é louco, cara, larga a mão disso aí, né? Isso aqui não vai dar certo, não tem a mínima chance de dar certo, mas não vai adiantar. Não. Porque, por mais que nós tenhamos problemas culturais e políticos, que eu acho que é dos dois lados da política também, não é de um lado ou de outro, tem muita oportunidade. Então, eu penso assim, tá muito ruim, mas tá ganhando? Tá, então tá bom. Mas é perfil, né? Tem os que choram, os que vêm de lenço, né? E talvez nós não tenhamos os mesmos ganhos que poderíamos ter. Tem muito mais dificuldade que não deveria ter, mas está ganhando. Então, não sou um cara de chorar se eu não tiver o porquê realmente chorar. Muita gente também chora e está ganhando, né? Então, eu acho que a gente está muito novo ainda, o Brasil, essa região, ainda tem muito para evoluir, né? Eu até acho que, eu vejo assim, nos últimos 10 anos, a gente tem que comemorar. Ninguém falava de política, ninguém sabia quem que era ministro, ninguém sabia nada. A gente sabia quem que era a seleção e assistia novela. Então, assim, se olhar por esse contexto, tá muito bem. Não vai ser de um dia para a noite. Vai ser um processo que nós vamos ter que sofrer. Mas um pouco, né? O que tira um pouco o sono meu como empreendedor é a impunidade, né? É saber que você faz algumas coisas aqui e você não paga por elas, né? Acho que esse para mim, é o principal problema que nós temos aqui. Eu não vejo isso no Paraguai, por exemplo. Né? O Paraguai, se você cometer um erro, você paga pelo erro, né? Aqui não. Né? Tanto como tem RJs aqui, que nós estamos vendo uma avalanche de recuperação judicial, você não vê isso no Paraguai, por exemplo, que para mim é segurança jurídica, uma segurança jurídica maior. Né? E a concorrência fica desleal também. Né? A gente vê... Estou com a GH, recurso próprio ali, vendendo almoço para comer a janta, tenho um bom produto, eu vou ser competitivo, até a página 2. Porque às vezes eu vou competir com instituições, vamos dizer assim, que estão ligadas em algum tipo de esquema, falcatrua, e sabe que não vai ser punido. A gente sobrevive porque o mercado é muito grande. Por isso, mas é difícil. Poderia ser mais fácil, vamos dizer assim, né? Poderia ser mais justo. Mas aí se fosse mais... Que nem eu falo muito pro meu pai, né? Às vezes, se é muito mais fácil, você vai gerar muito mais oportunidade, vai ter muito mais competidores e no final das contas, né? Pô, é mais fácil, vai ter mais gente competindo e no final, às vezes, você tem uma margem reduzida, mas você tem mais gente competindo. Então, acho que a dificuldade vai existir. Eu acho que eu vou muito na linha que você fala na parte de empreender, que é o fato, todo mundo tem o mesmo cenário, né? Tem um cenário da impunidade, tem o cenário da dificuldade, acesso ao dinheiro caro, tudo, mas todo mundo tem. Então, às vezes, o mercado se contrai. Então, se você tem ali, nesse pequeno formato desse mercado, você acaba tendo o seu diferencial de competência, cara, indiretamente você vai conseguir se destacar frente aos outros. Então, eu acho que tem muito esse cenário no Brasil também, sabe? Muito... Se fosse muito fácil, muitos fariam. E o que é um cenário bom, porque você acaba tendo mais competitividade e você acaba tendo mais oportunidade de você escolher esse ou aquele, né? Então, você acaba reduzindo a maioria. Você pega hoje no agro, a gente fala de toda a cadeia que a gente tem para produção agrícola, a gente fala o quê? De 3, 4 big players, né? Então, quando você pega uma empresa pequena, você, eu não consigo entrar. Por quê? Cara, muita gente alavancada, dinheiro de BNDES, não sei o quê. Você vai ver, essa complicação. Mas eu concordo contigo, acho que a gente está chegando no fim aqui do nosso episódio. Já está batendo um tempinho aqui. Eu acho que a conversa está sendo muito boa. Eu acho que a gente pode caminhar para finalização aqui, Renato. Sim. Então... Não, legal, né, Diogo? Eu vejo esse fato de ser empreendedor é muito a ver com o nosso rotação de culturas, né? Com esse fato de fazer do agricultor o herói da nossa história. É muito o que o Rafael nos passa, né? Porque o agricultor, ele planta... Né? Ele prepara, ele planta, ele cuida da lavoura, ele colhe, e essa colheita pode ser boa, pode ser ruim. E se for ruim,
não adianta ficar chorando, né? Exato. Porque às vezes nós estamos numa maré de pessimismo e você trouxe uma coisa legal, né, Rafael? Pô, você viveu num país que está passando por um problema desde que você chegou lá. E você não parou de investir, você não parou de acreditar, e o mesmo você está fazendo aqui no Brasil, né? Então acho que essa conversa com você hoje, para mim, foi a pílula do meu dia, assim, de satisfação, de otimismo, né? Porque às vezes, cara, é difícil você ter esse otimismo, ter esse brilho nos olhos que você tem, né? Puta, muito legal. Parece que o mundo faz de tudo para que você não tenha. Né? Mas é muito legal. Não precisamos... E acho que, assim, para quem, né, vai escutar esse episódio, seja na TV, seja no carro, aí eu acho que é uma puta pílula de otimismo pra gente continuar acreditando, continuar empreendendo e sabendo que nós vamos celebrar as vitórias, mas nas derrotas não adianta ficar chorando. Não, né? de forma nenhuma. É isso aí. Exato. Eu acho que a inspiração acho que vem muito do que você falou mesmo do rotação de culturas, né? A gente na Macfora, a gente hoje é uma agência especializada em marketing para o agronegócio. E eu estava numa conversa hoje, anterior aqui, com um grande veículo de notícias, e a gente estava discutindo justamente o fato dessa dificuldade da gente conseguir expandir o negócio que às vezes não está sendo visto, né, por muitas empresas, às vezes por falta de traquejo, por falta de você conseguir chegar na ponta, né? E pra gente, o Rotação de Culturas vem muito pensando nisso, sabe? Como que eu consigo gerar oportunidades, como que eu consigo gerar um cenário também para mostrar que o agronegócio ele vem evoluindo não só porteira dentro, mas porteira fora. Então, espaços como esse, os eventos que a gente faz, o anuário, o Agro Day Talks, é muito o que a gente tenta devolver para esse setor de informação e mostrar que a gente tem muitas soluções pro produtor rural que vai além dele adubar, dele colocar um defensivo, dele colocar semente e colher. Existem informações e tecnologias que estão fora do hábito comum do produtor rural que também geram resultados positivos. Então, acho que o Rotação de Cultura é um projeto que a gente, junto com Notícias Agrícolas, agora junto com o Renato, a gente vem muito para isso, para desmistificar algumas coisas dentro do agronegócio e conseguir trazer uma verdade de uma forma digital, onde a gente tem um ambiente hoje que a informação ainda tem dificuldade para chegar no produtor, né? Acho que tem uma liberdade, né? Eu sempre digo que toda empresa hoje é uma empresa de mídia, né? Então, Exato. Nós temos essa capacidade hoje de nos comunicar muito melhor. Então, para você que está ouvindo a gente aí, faz o 3C, né? Curte, comenta, compartilha, comenta aí o que você achou da conversa do Rafael, perguntas para o Rafael aí para saber mais sobre a Bolívia, saber mais sobre empreendedorismo, saber mais sobre o Brasil. Eu fiquei, desculpa pegar o gancho, eu fiquei feliz quando vocês me chamaram, porque através de vocês, muitas pessoas vão saber sobre a Bolívia, que eu vejo, como eu comecei a viajar agora no Brasil e focar um pouco mais no Brasil, muita gente tem essa curiosidade. E não tem para quem perguntar, né? Sim. Porque parece que a Bolívia está tão distante do que o Paraguai todo mundo conhece, todo mundo sabe. E quando você fala da Bolívia, o pessoal, nossa, eu morro de vontade de saber como é lá. Tá do lado também, né? Então, acho que vocês acertaram em cheio. Não por mim, né? Mas por trazer alguém para trazer essas informações da Bolívia, que às vezes tem uma oportunidade do lado aí que ninguém tá vendo. Exato. Né? Legal. Não, e esse aprendizado, né? Não só trouxemos você muito mais, né, pela história de empreendedorismo e também por você conseguir ser um empreendedor no Brasil e na Bolívia, né? E já deu passos no Paraguai. E um pouco do que eu falo com o Diogo, Diogo, nós temos que começar a irradiar, né? A gente tem sempre um dado que a América, ela vai ser a maior provedora de alimentos do mundo. E quando a gente fala do Brasil, nós temos que incluir Paraguai, Bolívia, Estados Unidos. Que nós somos os maiores exportadores de alimentos do mundo, né? Nós não somos os maiores consumidores. Então é muito legal. Então acho que para terminar, Rafael, acho que você poderia dar um recado aí para os nossos ouvintes, né? Uma mensagem final, né? Para mim, você já trouxe esse otimismo, esse brilho nos olhos que eu acho fantástico, né? Eu sempre falo que quando eu entrevistava pessoas, né? Que agora... ainda não tô contratando pessoas como empreendedor, eu sempre olhava o brilho nos olhos e essa vontade, né? E eu aqui nesses 50 minutos, né, que era para ser menos, né? E a conversa tá tão boa, esse seu brilho nos olhos, essa energia sua, nos enche de vontade de compartilhar essas histórias, ser mais um protagonista do agro, né? De fazer esse agronegócio brilhar e compartilhar as histórias boas do agro. Maravilha, maravilha. Obrigado. Bom, da minha parte, eu queria deixar essa mensagem mesmo desse otimismo, que eu procuro hoje estar perto de pessoas que não reclamam. Porque o problema sempre vai ter em qualquer lugar. Ah, mas é Bolívia, Paraguai e Brasil. Cara, em qualquer outro lugar vai ter problema também.
talvez vai ser um pouco menor, um pouco maior, mas vai ter o problema, se não for num setor vai ser em outro, então é uma bobagem ficar, né, reclamando porque não vai resolver e ficar perto de pessoas que não brilham o olho, que você também, eu posso dizer o mesmo, que eu já te conheço há algum tempo e adoro estar com você, justamente por isso, te leva para cima. Agora, estar junto com pessoas que só reclamam, não ajuda em nada e te leva para baixo. Então, a minha mensagem é essa, né? Legal. Tente ficar sempre próximo de pessoas para cima, que discutem como resolver os problemas que sejam, mas que não fiquem apegados a eles, né? É assim que eu tento levar a vida. Legal. Por mais problema que eu tenha e dívida agora, vai pagar todas essas contas que eu assumi, mas é isso que eu busco, tá perto de pessoas positivas. Legal, Rafael, muito obrigado aí, né? Acho que sempre nesse mote nosso, né, de semeando conhecimento e colhendo resultados, né? Então, obrigado vocês que estiveram conosco. Deixo a palavra aqui pro Diogo fazer o fechamento e terminar esse Rotação de Culturas. Boa. Obrigado, Rafael. Obrigado, Renato, por mais um episódio. Foi muito legal poder conversar contigo. Eu acho que eu fiquei aqui mais de ouvinte. Às vezes eu ficava pensando, eu esquecia dos ganchos aqui, porque eu ficava prestando atenção na história, porque para mim é uma baita de uma novidade ali. Tanto quando você começou a falar de Bolívia e tal, eu sabia que tinha grandes culturas. Falei, mas o que será mais que tem e tal? Falando muito de soja, mas queria agradecer muito o tempo seu por ter vindo aqui. Eu sei que você teve que fazer um deslocamento, tá aqui junto com a gente. Pra gente é um prazer recebê-lo aqui, portas abertas no Rotação de Culturas, na Mac4, onde quer que seja. Renato, agradecer mais um episódio, a gente gravando junto. Eu acho que também agradecer toda a audiência que esteve presente aqui com a gente até agora, né? Vocês podem aproveitar e ouvir esse podcast sempre no mesmo horário, dentro do Notícias Agrícolas, seja na rede social da Mac4 ou no site Notícias Agrícolas. A gente sempre vai estar online aqui no mesmo espaço. Vamos ter o nosso canal, né, junto com vocês lá dentro do Spotify, então não deixa de entrar, curtir lá a nossa playlist para vocês sempre acompanhando semana a semana o que a gente vem conversando com os principais executivos, empresários e autoridades do nosso setor. Muito obrigado a todos e fiquem com Deus.